Olá, queridos alunos. Vamos então para o vídeo de orientação sobre a nossa atividade mapa de fisiologia humana. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil da gente acompanhar a atividade, ok? Beleza. Pessoal, por que eu escolhi esse tema? O uso de cigarros eletrônicos, de vaporizadores, os vapers, ele teve um aumento de 600% nos últimos 5 anos. E apesar de parecer uma alternativa mais segura, menos prejudicial à saúde, isso não é verdade, ok? Estudos indicam que há uma concentração 6 vezes maior de nicotina nesses cigarros eletrônicos e vaporizadores em comparação aos cigarros convencionais, certo? Eles estão associados a uma série de problemas de saúde, a doenças novas, inclusive, pelo tempo de contato com esses dispositivos, ok? Então, eu elaborei aqui uma questão baseada, deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Vou deixar ela um pouquinho maior para facilitar. Aí. Então, eu elaborei aqui essa questão com base, então, nesse contexto que eu falei para vocês. Eu trouxe aqui 2 situações para a gente entender melhor o que está acontecendo, certo? São 2 dados, na verdade. Um é um relato de caso, que é muito recente, né? De agosto desse ano foi publicado no New England Journal of Medicine é uma dos periódicos científicos, né, das revistas mais prestigiadas no mundo todo, e ele trouxe esse relato de caso sobre a gravidade desse caso, então, relacionado ao uso de vaporizadores e cigarros eletrônicos. Então, ele descreveu todo o caso. E o segundo texto aqui que eu trouxe é um relatório do CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, também trazendo dados que servem como um alarme, como um aviso para toda a comunidade, ok? Depois, então, eu trouxe essas 5 questões relacionadas à fisiologia, relacionadas à fisiopatologia, como é que o organismo tentou compensar essas alterações, e por último, enquanto profissional de saúde, qual seria a conduta mais adequada que você tomaria nessa situação. Então vamos lá, eu vou ler para a gente ir acompanhando, entendendo o que está acontecendo aqui, ok? Então aqui ele trouxe essas figuras que são exames de imagem realizados neste paciente e trouxe um relato. Um homem de 27 anos com longo histórico de asma apresentou-se ao departamento de emergência com histórico de 5 dias de febre, vômito, diarreia, dispneia e hemoptise, que é a tosse com sangue. Um ano antes dessa apresentação, ele havia trocado o hábito de fumar cigarros de tabaco pelo de vaporizar. Ele também trabalhava em uma loja de cigarros eletrônicos, onde foi exposto a vapores de cigarros eletrônicos indiretamente. Então, a frequência respiratória dele, a consulta, era de 44 respirações por minuto. E aqui eu trouxe alguns dados para a gente ir comparando com o que é normal. Então, o valor normal da frequência respiratória é de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. E o dele aqui estava em 44, ok? E a saturação de oxigênio era de 83%. E o valor normal da saturação de oxigênio é um mínimo de 89%. Então, enquanto o paciente ali respirava ar ambiente. No exame físico realizado foram observadas crepitações em ambos os pulmões. O que são essas crepitações? São sons respiratórios curtos, interrompidos, que são associados a distúrbios pulmonares, certo? Então, essa foi a avaliação feita. O que aconteceu com esse paciente? Foi realizada a intubação endotraqueal deste paciente, 27 anos. Uma radiografia de tórax mostrou consolidações irregulares em ambos os lados, que está representado aqui na imagem A. A tomografia computadorizada do tórax revelou consolidações e opacidades em vidro fosco em ambos os pulmões, na imagem B, bem como derrames pleurais em ambos os lados, com maior quantidade de líquido à direita do que à esquerda, que está representado pela imagem C. Então, o paciente estava em um estado bem crítico.
Então, o exame do soro e do líquido do lavado broncoalveolar foi negativo para doenças infecciosas e condições reumatológicas. O teste do fluido do lavado brônquico para o acetato de vitamina E e tetrahidrocannabinol, THC, que são duas substâncias presentes nos óleos de vaporização associadas a lesões pulmonares, não estava disponível, portanto, não foi realizado. Foi feito um diagnóstico clínico, então, de lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico ou à vaporização, que é o que a gente chama de EVALI ou EVALI, alguns profissionais também chamam. Então, foi iniciado o tratamento com um curso gradual de glicocorticoides sistêmicos por 4 semanas. O paciente foi extubado após um mês. Um mês, gente, ele ficou entubado lá, em observação, em tratamento, né, correndo uma série de outros riscos, mas ficou todo esse tempo entubado porque a condição dele era muito crítica, certo? Recebeu alta, então, após um mês, sem necessidade de suplementação de oxigênio, ok? Então, este é o caso relatado aqui nesse periódico científico. E o texto 2 traz esse relatório, então. São características dos pacientes que sofreram reinternação ou morte após a alta hospitalar em um surto nacional de lesão pulmonar associada a produto de vaping ou cigarro eletrônico, que é o EVALI, ok? Esse é um dado de 2019, gente. Se a gente considerar que de 2019 para cá, o uso desses dispositivos aumentaram consideravelmente, eu não sei o que está acontecendo, né? A informação não está chegando ou está sendo ignorada, né? Porque é grave o uso que esses dispositivos, as consequências são graves que eles trazem para o nosso organismo. Mas vamos lá, qual que foi o relatório então? Então, esse relatório enfatiza o risco de morte ou hospitalização recorrente devido ao EVALI, ok? Então, entre os 1.139 pacientes com EVALI que receberam alta em 31 de outubro de 2019 ou antes disso, 31 deles foram reinternados em uma média de 4 dias após a alta, com metade dos eventos ocorrendo entre 2 e 20 dias após a alta, ok? 7 pacientes, 5 dos quais eram mulheres, morreram fora do hospital nesse período aí, ó, a média de 4 dias após a alta. Todos os pacientes que morreram estavam em uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, durante a hospitalização. As mortes ocorreram em uma média de 3 dias após a alta. A idade média dos pacientes que morreram após a alta foi de 54 anos, em comparação com 23 anos entre os pacientes que não tiveram, então, que não foram reinternados. Os pacientes com EVALI que precisaram de reinternação ou que morreram após a alta tinham uma maior probabilidade de ter doença cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, apneia obstrutiva do sono, diabetes e múltiplas comorbidades crônicas, ok? Então, a orientação clínica recomenda que os profissionais de saúde trabalhem em equipe apropriada para garantir que todos os pacientes que recebem alta após esse tratamento para EVALI sejam reavaliados dentro dessas 48 horas, gente. Especialmente aqueles que estiveram em uma UTI, né? Tenham suas redes de apoio social para monitorar sua saúde, para garantir que os medicamentos após a alta, como os glicocorticoides e medicamentos para condições comórbidas que existam ali, sejam tomados adequadamente e que eles não retomem o uso desses vaporizadores ou tabaco ou cigarros eletrônicos, né? Então, a orientação atualizada recomenda o acompanhamento ambulatorial pós-hospitalização, de preferência dentro dessas 48 horas após a alta, gente. Isso é muito sério, vocês estão percebendo? Enfatiza a importância da preparação para a alta hospitalar e a coordenação desse atendimento pós-alta para reduzir o risco de reinternação e morte entre esses pacientes EVALI hospitalizados, ok? Eu trouxe algumas referências complementares para a realização da atividade, dentre eles o livro didático da disciplina, que descreve em detalhes toda a fisiologia do nosso sistema respiratório. Trouxe um outro livro aqui que tem outros detalhes mais moleculares, que é da Silverthorne, a doutora Dee Silverthorne, é um dos livros base da nossa disciplina, ok? E trouxe 2 outros artigos, então um explicando a lesão pulmonar, toda a fisiopatologia, as características, repercussões, e um outro também falando que é esse relato aqui, nesse relatório que eu trouxe.
ok? Então, trouxe aqui 5 questões. Vamos lá comentar um pouquinho mais sobre elas. Se vocês tiverem outras dúvidas, vão nos trazendo também para a gente esclarecer. Mas, no geral, questão sobre a fisiologia do sistema respiratório. Vocês vão relacionar, então, o caso desses pacientes com o EVALI com a fisiologia respiratória, né? O que está acontecendo de diferente, como que o corpo tentou fazer essa adaptação. E, por último, a conduta profissional de vocês nesses casos, certo? Então vamos lá. Então, na questão 1, explique como ocorre a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico. Então, aqui a gente tá com um errinho de grafia nos alvéolos. Então, aqui ainda expliquei. Você deve abordar como o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai dele nos pulmões, destacando o papel da membrana alvéolo capilar e a importância da diferença de pressão dos gases, né, que é o gradiente de pressão parcial, ok? E como é que estaria esse processo no caso do paciente? Estaria prejudicado? Estaria normal? O que vocês acham? Vocês viram lá que trouxe os dados clínicos para a gente entender a gravidade do caso, né? Então, ele estava com uma saturação baixa, ele estava com o número de movimentos respiratórios aumentado, né? Indicando, então, essa hipoxemia. Então, eu quero que vocês relacionem isso nessa questão. A frequência respiratória do paciente era de 44 movimentos respiratórios por minuto, bem acima do normal. Então, já deixei claro isso lá na explicação e aqui na questão 2 também. Então, nessa questão, eu gostaria que vocês explicassem o que esse valor indica sobre o trabalho respiratório e como o organismo tenta compensar a hipoxemia. Então, por que esses movimentos estavam aumentados? Numa tentativa do quê? Para compensar o quê? E como é que esse mecanismo funcionaria, certo? Questão 3. As imagens radiológicas mostram os pulmões com áreas cheias de líquido e inflamação, que podem ser observadas pela presença dos termos vidro fosco e consolidações, por exemplo, certo? Então, as áreas estavam com líquido e estavam inflamadas. Como essas alterações podem afetar a complacência pulmonar e, consequentemente, a ventilação. Então, eu quero que vocês relacionem esse contexto, relembrem o que é esse contexto, como que ele é importante, e como que essas situações, então, a cavidade preenchida pelo líquido, a inflamação, como que essas alterações vão afetar, então, a complacência pulmonar. Tudo bem? Questão 4. Com base no histórico do paciente e nas informações apresentadas no material complementar, foi o artigo, sobre substâncias presentes nos líquidos dos vaporizadores, como o acetato de vitamina E e o THC, e explique como esses componentes podem atrapalhar a troca de gases e causar a inflamação, certo? Então, também tem detalhes para vocês acessarem lá no material que eu deixei. E por último, enquanto profissional de saúde, enquanto cidadão também, né, pessoal? Porque nós somos profissionais de saúde, mas nós somos seres que temos as nossas relações sociais, temos nossa vida fora do nosso trabalho. Então, podendo ser usuário ou não desses dispositivos, para a gente perceber também o risco, né, que está associado a eles. Mas aqui, enquanto profissional de saúde, relate como você poderia contribuir diante desses casos de EVALI. Então, como que você poderia contribuir na prevenção disso, seja esclarecendo para os pacientes, né, explicando os riscos associados, seja durante o tratamento, né, durante o diagnóstico desse paciente, dentro das instituições de saúde, durante o tratamento, na alta hospitalar, que a gente observou que é muito importante essa informação em relação ao tratamento correto, não abandonar tratamento, voltar para reavaliar, porque tem um índice de mortalidade muito grande associado a essas alterações causadas pelo uso desses dispositivos, ok? Por último, tem algumas outras orientações finais relacionadas à postagem do arquivo e espero que vocês acessem esse material, tirem as dúvidas e tragam aqui para a gente compreender melhor, né, o risco que essas alterações trazem e toda a fisiologia e fisiopatologia respiratória envolvida no caso. Ok, pessoal? Obrigada, bons estudos, nos vemos em breve. Até mais.